Olá, pessoal! Vamos falar hoje sobre o Simple Present e tudo que temos ali de mais importante para aprendermos e praticarmos. Se você ainda não assistiu o vídeo falando sobre os verbos, e aí lá eu dou uma pincelada já em alguns pontos que eu vou tratar aqui, você pode assistir, tá aqui em cima para vocês, e aí depois vocês voltem, que a gente vai falar especificamente do Simple Present na sua forma afirmativa e tudo que você precisa saber. Relembrando que o verbo no infinitivo sem o to é o verbo que nós vamos estar utilizando para o presente simples, ok? Ele vai flexionar para quando eu tiver qual pessoa? Terceira pessoa do singular. Ou seja, he, she ou it. E aí a minha mãe, né, meu cachorro, a gente pode trazer para esses três pronomes. Para essa terceira pessoa, a gente tem o som de tal qual abrindo uma latinha de refrigerante, aí você vai fazer o sh. Então, seja qual for o verbo, a gente faz isso. É claro que o verbo to have, ele vai ter o has, ele não vai pronunciar o V, mas a despeito desse verbo e também o verbo to be, que aí ele já tem outras variações, já falamos aqui, vou repetir, a gente tem nos verbos regulares esse fenômeno. Então, eu vou trazer na aula de hoje quais são os detalhes na ortografia. Quando que eu uso o Simple Present? Quando eu falo de fato, ações rotineiras, leis da física, regras, tá? Então, pode ser utilizado também para eventos futuros, mas a gente vai se ater aqui às questões do presente, daquilo que é, né, e não deixa de ser. Por causa dessa regra, eles podem vir acompanhada de every day, que é o quê? Uma frequência, todo dia, uma rotina, often também, frequente, né, com frequência, sometimes, algumas vezes, mas assim, também tem uma frequência. Ainda que não seja uma alta frequência, baixa frequência, mas tem frequência, então entra na regra. E always também, muita frequência, porque é always, sempre, e entra na regra. Então, essas palavras, elas costumam vir para sinalizar que o emprego do tempo verbal deverá ser o simple present, ok? Vamos a alguns exemplos aqui. I eat breakfast every morning. Every morning. Então, a gente tem o que? Frequência. She works at the hospital. She works, lembrando da latinha, she works, o verbo to work. She works at the hospital. É uma verdade, né? Passa a ser uma regra. Ela está contratada, ela trabalha e é isso. É uma verdade. Dogs bark loudly. Prestem atenção que o cachorro aqui está no plural. Então, o verbo não vai flexionar porque não é terceira pessoa do singular. O cachorro late o quê? Alto é o quê? Uma verdade, tá bom? Então, eles só flexionam em frases afirmativas. E aí, eu tô lembrando vocês com esses exemplos para que vocês notem o que já foi falado. Quando tivermos uma negativa ou uma interrogativa, a gente vai ter a ajuda do verbo auxiliar, por isso o nome, e ele que vai flexionar. Então, o verbo, nesses momentos, ele não flexiona, é mais fácil. Torna um pouco mais fácil a construção, porque você já sabe que tem que flexionar, mas você não vai precisar se preocupar com a grafia, ok? O verbo to be, então, relembrando, ele tem um pouco mais de flexão, porque o verbo ali é be, mas ele tem, muda para mim, então, I am, he, she, it, is, e they are, you are, we are. Mais alguns exemplos aqui de verbos, e aí, vamos lá. Não só o verbo to be é um verbo especial, também temos o can, may, must. Esses verbos são modais e eles não flexionam. Então, eles são especiais, tal qual o verbo to be. Algumas outras regras virão com eles que vai ajudar, vai facilitar, na verdade, a sua fala. Então, por isso, não fique com medo.
Mas aqui eu já adianto, na terceira pessoa ele não vai flexionar, ok? Agora vamos voltar aos verbos que flexionam e falar um pouco da grafia. Vamos lá, que eu tenho a seguinte regra. Se eu tenho um verbo e a terminação do verbo, quando a gente fala do aumento ali de algum sufixo, a gente vai sempre trabalhar só com a terminação. A terminação é o quê? Uma vogal mais uma consoante. Vamos dar o exemplo. Play é o quê? Uma vogal A, consoante Y. Então, vamos acrescentar o S e fica plays. I play, she plays. Segundo exemplo, S, X, Z, Sh, S, H, I, C, H. Com essa, né? Esses sons aí. Fica o quê? É S. Eu acrescento um E além do S. Exemplo, I watch a movie, she watches a movie. Não altera para nós que estamos começando nossos estudos, o som vai para a latinha de refrigerante, mas essa é a grafia. Então, vocês não precisam se assustar quando estiverem fazendo uma leitura e sempre que possível é bom aprender a escrever corretamente. Então, quando eu tenho aqui ó, uma consoante, essa agora é a regra do Y. Preste atenção. Se a palavra vai terminar com Y, mas antes do Y tem uma consoante, então eu boto o IES. Então, study, I study, he studies, e com a terminação IES. Por quê? Porque eu tenho Y e antes do Y uma consoante. Ah, mas e se for vogal? Se for vogal é fácil, é só acrescentar o S. E aí eu tenho play, I play the piano, she plays the piano, ok? Eu tenho alguns verbos irregulares, não vão aderir a essa regra, e aí, por acaso, são 3 verbos especiais, 3 verbos que são utilizados como auxiliares, e que são o verbo to be, na terceira pessoa fica is, o verbo to have, na terceira pessoa fica has, she has, he has, e o verbo to do, I do, na terceira pessoa fica it does, ok? So far, so good. Vamos agora à leitura de alguns exemplos, tá? E, por enquanto, frases afirmativas no Simple Present. I like apples. Se fosse terceira pessoa, she likes apples. She reads a book. He plays soccer. Se fosse I play soccer, he plays soccer, ok? Aqui nas regras, eu só estou acrescentando S. Alright? We watch movies. I watch movies. She watches movies, tá? They speak Spanish. The cat sleeps. Se fosse o plural, preste atenção também na questão do plural. Se fosse the cats sleep, ok? Porque a plural já não é mais terceira pessoa do singular. They speak Spanish. Se fosse she speaks Spanish. A próxima, birds fly in the sky. Plural, ok? Se fosse bird, a bird flies in the sky, ok? The sun shines. My friend has a bike. E aí é singular, terceira pessoa. Se fosse my friends, teria que ser o have. The teacher teaches English, ok? Se fosse the teachers, que é plural, seria teach English. We eat lunch at noon. E agora, ao final, she eats lunch at noon. Ok? Vou passar mais algumas frases aqui com a nossa amiga inteligência artificial. Para mais exemplos como esse do presente simples, assista o vídeo que vai aparecer aqui ao final. E boa prática. Espero que vocês tenham gostado. Eu irei fazer um vídeo só para tratar das interrogativas, das perguntas, como fazer perguntas e como negar. Não é difícil, vou fazer um vídeo especial para acelerar o seu estudo e de uma forma confortável, vídeos curtos. Se inscreva, caso você ainda não seja inscrito, nos ajude, deixe o like e compartilha também e salva e faz tudo, brincadeira. Deixe nos comentários algum conteúdo que você queira
que apareça nos próximos vídeos, ok? I hope you have enjoyed. See you in the next video.